A paz do Senhor, falando EBD de volta, desta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Juvenis. Lembrando do tema do trimestre, Andando em Amor. Hoje nós estaremos fazendo menção da lição de número 5, que vai ser ministrada nas igrejas no dia 2 de novembro de 2025. Está sob o tema Amor ao Próximo. Bem, o texto que vai basear a nossa lição está no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo de número 17, que está escrito assim: Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vamos para os objetivos da lição. O primeiro é expor o segundo mandamento e a importância do amor ao próximo. O segundo objetivo é falar sobre a importância da empatia e do altruísmo. E o terceiro é explicar as diferentes formas de amar. Na outra aula, nós falamos sobre os diferentes tipos de amor, né? E eu falei que determinadas formas de amor, elas estão totalmente contrárias à palavra de Deus. Então, só estou falando porque eu me lembrei que eu usei isto. E falei também que nós precisaríamos entender a lição de número 4, ou compreender um pouco melhor. Por quê? Porque a lição de número 5, ela depende deste assunto, que foi a lição de número 4, o amor próprio, o amar como a ti mesmo. Veja que nós estamos falando de algo agora que nós vamos transmitir a alguém. Este algo em questão é o amor. Mas eu disse que como nós conseguiríamos transmitir um amor se nós não aprendermos a nos amar, a nos aceitar como somos, ao estarmos contentes com o que somos, como quem somos. E a partir do momento em que eu consigo viver este contentamento na presença de Deus, obviamente que este sentimento de amar a mim mesmo, não egoisticamente, não um amor narcisista, não um amor egoísta, não um pensamento de arrogante de que eu sou melhor do que o outro, ou estou acima dos outros, veja, ele não vai acontecer. Por quê? Porque é um amor baseado no amor de Deus, no amor legítimo. E agora eu estou falando em transmitir este amor para o quê? Para o próximo. Então, é fundamental, tá? Eu vou só relembrar o que eu falei na aula passada, é fundamental que eu aprenda a amar a mim mesmo. Para quê? Para que os meus relacionamentos interpessoais, eles sejam relacionamentos saudáveis. E aquilo que eu vou transmitir, ele seja também saudável, tá? Seja um sentimento legítimo de amor. Não tenha uma conotação diferente. Não tenha uma conotação. Este relacionamento não vai ser um relacionamento baseado em interesses, baseados na minha própria pessoa. Não, vai ser o amor genuíno, que é aquela questão de, ao olhar para o meu próximo, eu entender a sua situação. Veja, eu coloquei aqui a questão da importância da empatia e do altruísmo. Por quê? Porque a partir do momento em que eu entendo este conceito, os meus relacionamentos, obviamente que na esfera da amizade, na esfera da família, no meu comportamento interpessoal, não estou falando de outros tipos de relacionamento, vai ser o quê? Vai ser desprovido deste egoísmo, que é de onde vem a palavra altruísta. A pessoa altruísta, ela se dedica sem ter nenhum interesse. Tá bem? E a empatia
é aquela pessoa que se coloca, consegue se colocar no lugar do outro para entender, para sentir a mesma coisa que o outro está sentindo, para compreender a situação. E, obviamente, quando nós conseguimos esta realidade, as nossas ações, porque o amor, veja, ele não é baseado somente no eu entender. Pô, compreendo a sua situação. Vai e volta, como disse Tiago. Volta amanhã que eu vou suprir a sua necessidade. Não, veja, esta compreensão, ela faz com que eu realize, que eu pratique a boa obra do quê? De tentar, pelo menos, minimizar esta situação ruim em que se encontra o meu próximo. É assim que eu manifesto o amor. É assim que nós vamos manifestar o amor. Veja, eu quero sentir, eu quero que a pessoa esteja bem como eu estou. Eu quero que a pessoa tenha, nem que seja o mínimo, o meu, mas que ela também tenha como eu tenho. Eu quero que ela esteja feliz como eu estou. Tá? Sendo que nós veremos mais adiante que existem situações que são totalmente contrárias. Mas veja, a altruísta, a pessoa empática, a pessoa altruísta, ela está o quê? Ela não é egoísta. Tá? E ela também não faz as coisas interessadas. Existem pessoas chamados de interesseiros, né? Aquela pessoa que sempre te dá um ovo pensando no retorno uma galinha. Te dá um ovo, mas ela está pensando lá na frente, o retorno vai ser uma galinha. Ela vai exigir isso. Então é uma pessoa interesseira, é uma pessoa que ela não entra, ela não está na situação para melhorar, senão para piorar a situação do próximo. Tá bem? E isto só vem também a partir do momento em que eu conheço o amor de Deus e que eu amo a condição em que eu estou. Porque seria fácil eu odiar a situação em que eu estou e me colocar na vida do outro para que ele também experimente estas más situações, também esteja. E existem pessoas assim, ele se aproxima do outro, a intenção não é tirá-lo do poço, tá? Mas levá-lo para o poço junto com ele, não é evitar que ele caia, mas levá-lo junto com ele. Ele não quer a melhora do outro, ele quer que o outro esteja na mesma situação que ele. Ele não busca a melhora, ele não ama a si mesmo, ele não tem amor próprio, como nós tratamos, e nesta situação, o que ele quer? Que o outro esteja na mesma situação ruim que ele está. Ora, isto não é empatia e não é também uma ação altruísta. Pelo contrário, é muito egoísta, quando nós pensamos desta maneira. Então, veja, nós vamos aprender sobre o segundo maior mandamento, que é amar ao próximo como a você mesmo. Então, a primeira pergunta que eu faço é esta: como está o teu sentimento consigo mesmo? O que você pensa de você? Tá? Nem exageradamente, nem com baixa autoestima. Eu vou repetir, vou trazer algumas coisas da lição passada. Como você está consigo mesmo? Como eu estou comigo mesmo? Como eu estou em relação à minha situação? Eu estou contente? Eu estou contente com quem eu sou, com quem eu tenho, com o que Deus tem feito na minha vida? Eu amo a vida? Eu amo o que eu tenho? Eu amo a situação em que eu estou ou não? Então, para nós falarmos do segundo maior mandamento, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, eu preciso pensar em como eu estou. Por quê? Porque o segundo mandamento manda eu doar, eu me entregar, ou entregar o melhor de mim, que é a questão do amar o próximo. Mas para isso eu preciso pensar como eu estou. Como eu estou me sentindo em relação à situação em que eu estou vivendo, ou que eu vivo, a minha vida, minha família, meu trabalho, minha condição financeira, não sei. Eu preciso estar bem. Para transmitir algo bom, eu preciso estar bem. Porque senão, quer dizer, toda aquela ansiedade, toda aquela baixa autoestima, todo aquele sentimento de estar para baixo, eu vou transmitir para a pessoa. E isto não é amor. Isto não é amor.
Então veja, o tópico de número 1 ele diz o segundo maior mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Aí eu preciso pensar o que é amor. Então vamos lá, o que é amor? Amar resume-se em dedicar ao próximo o mesmo zelo e afeição que você oferta a si. Por isso a pergunta, como é que você está consigo mesmo? Como é que nós estamos? Nós estamos bem ao ponto de transmitir, de ofertar a alguém aquilo que eu dou a mim mesmo? Veja, que existem momentos que nós precisamos nos presentear. Não estou falando de objetos, mas nós precisamos doar a nós mesmos, ou nos doarmos a nós mesmos. Para que eu esteja bem, para doar aos outros, eu tenho que estar bem na questão do amor. E veja, então é dedicar ao próximo o mesmo zelo e afeição que você oferta a si mesmo. Afinal, da minha mãe dizia assim, o que você não quer para os outros, você não faz. O que você não quer para você, não faça para os outros. A minha mãe dizia sempre isso para mim. O que você não quer para a família dos outros, para a sua família, não faça para a família dos outros. E eu pautei a minha vida, principalmente com relação aos outros, apesar dos meus erros e dos meus vícios, mas o que eu ia fazer, essas palavras da minha mãe sempre estavam ecoando nos meus ouvidos. Então eu sempre procurei não prejudicar, tá? Seja quem fosse, a família, o pai, envergonhar pais quando eu digo pais e mães de pessoas que me circulavam, dos relacionamentos que eu tive, eu procurei nunca ofender, prejudicar, porque eu me lembrava da final da minha mãe me ensinando isto. E quando minhas filhas nasceram, um pedido que eu sempre dizia para Deus, eu nunca fiz isto, Senhor, como uma filha de seu ninguém, eu nunca fiz isto, eu nunca fiz aquilo, eu nunca agi desta maneira, não permita, por favor, que isto aconteça na vida das minhas filhas. Porque uma coisa é você ter irmãos, homens, outra é você ter irmãs. Uma coisa é você ter filhos, outra é você ter filhas. É totalmente diferente. Às vezes as pessoas podem achar que não, mas é totalmente, a visão é total, a preocupação ela é totalmente. Enquanto o pai de menino fala assim, prendam porque os meus bodes estão soltos, o pai de filhas vai dizer, prendam seu bode, porque eu sou um bom castrador de bodes. A preocupação, veja, que é um sentimento totalmente diferente. Elas serão sempre as nossas filhinhas, elas serão sempre os nossos bebês, vão para suas casas, vão para os seus maridos, têm os seus filhos, mas a filha, o pai, esse relacionamento pai-filha, sempre vai ser, eu acho tão bonito quando eu ouço lá fora e leio, às vezes, o primeiro amor de uma filha, quem é? Não que seja este tipo de amor que as pessoas pensam, mas o primeiro conceito de amor, sabe, de desejo que a sua vida tenha um prosseguimento, é olhando para o seu pai. Eu tive o orgulho de minha esposa me falar isto há muitos anos atrás. Eu quero um namorado, uma das filhas dizer, eu quero um namorado igual o meu pai. Então, é um privilégio para nós quando nós pensamos assim. Então, do que eu estou falando? Quando eu entendi as questões, comecei a entender as questões que meu pai e a minha mãe me ensinavam, eu comecei a colocar em prática e aprender que isto também é amor. Veja, que nós aprendemos com a Bíblia, mas aprendemos em casa. E do mesmo jeito que eu aprendi dentro da minha casa, veja, não me livrou de muitos erros, de grandes erros, mas me ensinou grandes acertos e a entender a questão deste relacionamento interpessoal que nós agora estamos chamando de amor. Veja, é o zelo e a afeição que eu oferto a mim mesmo e não querer que o próximo sofra o que você também não quer padecer. Veja que dois extremos belos. Eu não quero que determinado mal aconteça comigo. Então, é este sentimento que eu devo transmitir ao meu próximo. O que eu não quero que me machuque, eu não quero que machuque o meu próximo. Mas o que me alegra, eu quero transmitir.
Veja, ele fala de zelo e afeição. Então, é uma via de mão dupla. Eu quero tudo de bom que acontece comigo para a vida do meu próximo. Mas aquilo que eu não quero que aconteça comigo, eu também não desejo para o outro. Era o que minha mãe dizia. O que você não quer que aconteça com a sua família ou com você, não faça para os outros. Não faça para os outros, porque é a lei da semeadura. É a lei da semeadura. Então, veja, nesta via, tudo de bom que eu desejo e que eu tenho, eu quero para o meu próximo. Mas aquilo que eu não quero para mim, e nem para a minha família, nem para os meus amigos, eu também não vou desejar para o outro. Eu também não quero. E é neste momento que vem tanto a empatia quanto o altruísmo. Tá? Que é totalmente o oposto do egoísmo. A pessoa altruísta. Então, o que é amar? É dedicar ao próximo o mesmo zelo e afeição, é fazer para o próximo o que eu faço para mim. Você anda se beliscando? A não ser que, infelizmente, algumas pessoas têm problema. Mas você anda se ferindo, se machucando? Você tem a saúde perfeita? Você tem tudo no lugar? Você anda se atirando de... Não, então, por que você quer isto para o outro? Porque isso te machuca. Você não vai fazer isso com o próximo. Tá bem? E o que você não quer para você, você não deseja para o outro. Você não deseja. E o contrário é, tudo aquilo que eu quero para mim, eu quero de bom para mim, eu quero de bom para os outros. Para o meu próximo. Isto é um resumo, a síntese do que é amor. Ou do que é amar. Amar é isto. Então, o que eu quero de bom para mim, o que eu tenho de bom, eu desejo para o outro. Se eu puder até ajudar, além de só desejar, realizar, eu vou fazer. E toda precaução que eu tomo para não acontecer determinadas coisas que eu não quero para mim, eu também não desejo, e se eu puder ajudar o meu próximo para que isto não aconteça também na vida dele, eu vou fazer. Isto é amar. Isto é amar. Veja, depois do segundo ponto, o primeiro é o que é amar, o amar. O segundo, quem é o meu próximo? Ora, isso aqui é muito fácil de entender. É só lembrar da parábola do bom samaritano. Quem é o meu próximo? Veja, nós temos um sacerdote, nós temos deixa eu lembrar aqui a outra classe, né? Nós temos o religioso, né, o sacerdote, nós temos o levita, que simplesmente ao verem uma pessoa ferida, eles simplesmente dão de ombros e vão embora. Por quê? Veja, nós temos. Era do povo hebreu, a pessoa? Mesmo que fosse, eles não ligaram, eles não estavam nem aí. Se fosse de fora, piorou. Né? Porque era o quê? Um gentil. Porque, segundo, a sua autoestima é exagerada. Eu sou um sacerdote, eu vou pôr a mão nisso. Eu sou um levita, eu vou pôr a mão nisso. É uma outra situação. Então, nós temos palavras que são ditas hoje com mais tranquilidade. A xenofobia seria uma outra coisa, outra fobia qualquer, que impediu ou uma autossuficiência, ou uma autoestima exagerada, quer dizer, eles se estimavam além do que realmente eram. E muitas vezes nós caímos nesta armadilha. E nós esquecemos quem é o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? É uma pergunta pertinente. E dali você que vem vindo o bom samaritano. Veja, vamos tirar o bom e deixar só o samaritano. Quem é o samaritano? Os samaritanos, eles nascem na primeira leva, quando a Síria toma o reino do norte em cativeiro. Então eram judeus misturados com outras nações. Quando Judá, o reino do sul é levado, também em cativeiro agora pela Babilônia, o que acontece? Este povo de Judá, as 2 tribos e meia, eles têm uma situação perante Deus, apesar de estarem cativos por desobediência, arrogância diante de Deus, eles olham agora e criam esta aversão aos samaritanos, os judeus misturados. Tá? Os judeus misturados.
Talvez esta ideia hoje esteja mais arrefecida, menor, mas alguns pontos mais radicais do judaísmo talvez ainda pensem do mesmo jeito. Que judeus devem manter esta linhagem de casar entre si, e aqueles que se misturam eram tidos como samaritanos. Mas nos lembremos que agora tem uma qualidade na frente deste samaritano, que ele é bom. Veja, ele é bom a partir do momento que ele vai oferecer o seu amor ao próximo. Ele não olhou quem era, o estado que ele estava, não, ele simplesmente oferece o que ele tem de melhor. E ele pensa, eu quero esta situação para mim? Não, então vou ajudá-lo. Então ele não fica novamente, ele não fica só no pensamento, ele vai agir. Ele desce, ele unge as feridas, tá bem? Ele faz os curativos, ele coloca este moribundo sobre a sua montaria e leva. Talvez ele tivesse até que voltar o caminho que ele já havia sido feito, mas isso não foi impedimento. Ele simplesmente leva esta pessoa para uma estalagem, tá bem? Deixa algumas moedas e, se faltar, na volta, veja, na volta, a intenção da volta não é passar de largo para não encontrar uma situação, mas é voltar ao mesmo lugar para ver se a coisa melhorou. E se faltar alguma coisa, eu cubro, tá? Seja dinheiro, o que quer que seja, eu vou cobrir, fica tranquilo, mas cuide dele. Veja, que expressão de amor maravilhosa. Ele doa a sua providência, o que ele tem ali na hora com ele, até a sua montaria, ele volta. Veja, ele poderia ganhar outro tempo, mas ele gasta seu tempo com o próximo, voltando no caminho, colocando ele numa estalagem. Está na Bíblia isso que ele volta, irmão Maurício? Não está. Nós estamos supondo. Tá? Estamos hipoteticamente falando. Ele volta. Ele não liga para o tempo que ele está perdendo, para o caminho que ele percorreu. Não, ele simplesmente quer o bem do outro. Ele quer a melhora do próximo. Instala, deixa devidamente instalado, paga alguns dias, e se quando eu voltar estiver faltando alguma coisa, veja que a intenção daquele que ama não é se desviar dos problemas dos outros, mas pelo contrário, ele tem uma responsabilidade, ele quer voltar pelo mesmo lugar para ver como está a situação da pessoa. Então, quem é o meu próximo? É a pergunta. É todo ser humano carente de ajuda, e nós devemos agir como o homem da parábola do bom samaritano, que estendeu a mão, independente de qualquer tipo de preconceito cultural, religioso e social. Veja, não existia nenhum tipo de fobia na vida deste homem. Seja com relação à cultura, ou à nação, seja a religiosa, seja social. Não havia nada que impedisse aquele homem, ou que fosse uma barreira para aquele homem exercesse o seu amor ao próximo. E o Senhor Jesus Cristo nos ensina a ser desta maneira. E nós precisamos lembrar disso. Principalmente, veja, o que me chama a atenção, que me deixa alegre, é a palavra que eu vou, é que ele diz, na volta, eu vou voltar para a mesma situação. Eu vou voltar para a mesma situação, eu quero ver como ele está, como é que ele ficou. Não é aquele negócio, ó, aqui e pronto, acabou a situação, não quero mais saber de nada. Não, eu vou voltar, fique tranquilo, eu vou voltar para ver. Talvez ele voltaria, o homem se recuperou e foi embora, mas ele volta para perguntar, ele vai falar com o dono da estalagem, e aí, como é que foi? Ah, ele melhorou, tal, tantos dias, e a situação ficou boa, graças a Deus, tal. Ele foi embora, então tá bom, já estou sabendo. Veja, ele não voltou para ser agradecido. Ele não voltou para ter reconhecido as suas atitudes. Ele voltou para saber a situação. Isto é empatia. Uma empatia com o altruísmo. Ele não volta na intenção de fazer uma festa pelo que ele fez. Não, ele só queria saber como era a situação. E se voltasse e o homem estivesse lá, ele continuaria. Passou quantos dias do que eu paguei? Tantos. Toma. Vai precisar ficar mais quantos dias? Alguém tratou o que veio tratar, falou quanto tempo precisa? Mais tanto. Veja, eu estou usando a parábola para nós entendermos a extensão do amor ao próximo. Não pode só ser o acudir imediato e depois nos esquecemos. Não.
É como nós fazemos com os novos convertidos. Aceitou Jesus? O que nós vamos fazer? Nós vamos acompanhá-lo. Situação financeira, situação familiar, relacional. Como está a situação da sua moradia? Tá? Não é simplesmente, ganhei tanta, sou o pai na fé de trocentas pessoas, mas nunca voltou sequer para saber como é que está o seu filho na fé, nunca voltou sequer para saber, nunca voltamos sequer para saber como está a situação do novo convertido, da pessoa que foi até a igreja pedir, e que não se converteu, mas pelo menos foi lá pedir oração porque a situação não estava boa. Como é o nosso amor ao próximo? Vamos no outro dia, ou 2 ou 3 dias depois, vamos saber por quê. Por que ele foi até lá? Por que ele foi pedir oração? O que nós podemos fazer além de orar? Uma determinada feita, eu cheguei numa casa e era horário de almoço. Fizemos uma oração e fomos embora. Estávamos eu e um grupo da igreja, minha esposa. Então acabou a escola bíblica, nós fomos fazer esta visita. E quando eu saí, eu perguntei para os irmãos, alguém notou alguma coisa diferente? Não vi nada. Mas não é que você repara. Veja, era horário de almoço. A pia estava limpa, o fogão estava limpo, não tinha nada cozinhando, ou aparentemente perto de ter sido cozido alguma coisa, preparado algum tipo de alimento. E isso me chamou a atenção. Porque eu falei assim, não é possível, é horário de almoço. Eu não fui perguntar se ela ia almoçar no restaurante, eu simplesmente falei, fui até a nossa sede e pedi uma cesta. Eu não pedi para que os obreiros fossem e pedisse, solicitasse uma cesta básica, que fosse levar para essa residência. Quando lhes foi entregue, o que foi a resposta da pessoa? Eu estava indo para a casa da minha filha, porque nem aqui e nem lá tem mantimento para nós. Veja, como bom samaritano, eu também não estou voltando a essa ideia para querer aplausos. Mas para que a gente entenda, eu sempre disse a vocês que eu vou procurar ser o mais sincero. E se eu falar alguma coisa, é porque eu já fiz. Evito sempre falar o que eu não faço. O que eu não faço. E, se possível, dar exemplos. Tá? Para que nós vamos compreender a extensão deste amor. Veja, não fica, como bom samaritano, não fica só no primeiro ato. Ele deixa lá, vai fazer as suas obrigações, mas ele volta para o mesmo lugar. Ele vai passar pelo problema de novo. Quer dizer, ele vai voltar, ver como está a situação. E se piorou, ele vai gastar mais dinheiro, mais tempo, mais isso. Mas isso não importa. Porque ele ama o próximo. Tá bem? E o Senhor nos ensinou que o próximo é independente, tá? De que seja o nosso irmão na fé, a nossa família, os nossos parentes ou religiosos que professam a mesma fé que nós, ou que tenham o mesmo nível social. Veja, às vezes a pessoa não precisa de dinheiro, mas ela precisa de um ombro amigo. Não precisa de comida, mas ela precisa de um ouvido, de um bom ouvinte. E nós vamos demonstrar o amor. Por isso que ele fala do âmbito social. Porque não somente são os pobres que necessitam de amor. O nosso próximo também, abastado, precisa. Talvez ele precise. Sua situação financeira está boa, mas a familiar não está. Outros tipos de áreas não estão. Então ele precisa, e muitas vezes nós queremos chegar e falar, não, tem pessoas que só precisam ser ouvidas. Então, indo para este ponto, nós vemos o quê? Quem é o nosso próximo? Veja, está aqui. Que é todo ser humano carente de ajuda. Todo ser humano carente, independente da cultura, da religião e do status social. Tá bem? Vamos mais adiante? O ponto de número 2 fala sobre a importância de amar o próximo. E o 2.1 já vem com um chute, vamos dizer, com os 2 pés na caixa dos peitos, como diz o nordestino. Veja, quem não ama não é de Deus. Porque Deus é amor. Como é que eu posso servir ao amor se eu não amo? Então eu não pertenço a Deus, não é de Deus. Tá? E os ensinamentos, eles vão vindo que o Senhor Jesus Cristo, ele vai nos ensinar que somos seus amigos se fizermos o que ele manda, como está em João 15,
de 13 a 17. Tá bem? E quando nós não amamos, veja, pois quem não ama o seu próximo não conhece, ama e muito menos é de Deus. Quer dizer, não conhece, não ama a Deus e não pertence a Deus. É o que está escrito aqui. Tá? E nós precisamos nos atentar a isso. Quantas pessoas têm, eu falei até no domingo, uma igreja na cidade próxima aqui, que nós tivemos o privilégio de ser convidado para falar do amor de Deus, que muitas vezes, ao invés de nós termos o coração dominado pelo amor, nós criamos dentro do nosso coração o quê? Raízes de amargura. Raiz de amargura. E esta raiz de amargura, como está, se eu não me engano, na carta aos Hebreus, ela é transmissível. É como uma doença. Vai contaminar a muitos. Que é totalmente... Por isso que quem não ama não é de Deus. Por que ele não pertence a Deus? Porque Deus é amor, porque nós seremos amigos dele se nós fazemos o que ele nos manda, e para isso eu preciso amar. Então, quem não ama... veja, quem não ama o seu próximo não conhece, ama e muito menos é de Deus. Pertence a Deus. Então é uma situação totalmente desesperadora para aqueles cujo coração eles estão ali na carta que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, até o versículo 20. Né? Nós vamos ver as obras da carne, o coração que ele está que ele tem arraigado dentro de si, a amargura, o rancor. Veja, obviamente ele trará consigo todas estas obras da carne. Mas há o fruto do Espírito que pode nos limpar, que pode nos transformar, pode melhorar, pode fazer de nós alguém que ame como Cristo nos amou, como Deus nos amou. Como o bom samaritano ama aquele homem ferido no meio do caminho. E a ideia é esta aqui, ó. Somos todos especiais, haja visto que fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Tá bem? Agora veja, imagem e semelhança. Vamos esquecer a questão da queda, cuja uma destas qualidades nós perdemos. Atributo nós perdemos. Né? Obviamente que foi a semelhança. Porque ser igual a Deus é ter os atributos. Mas o pecado deturpou, deformou a criatura. Tá? Mas continuamos a semelhança. Então, o meu próximo, ele é a semelhança de Deus também. Agora, veja, quando nós demonstramos indiferença, ódio, ressentimento contra alguém, Deus não é amado. Pois se não amamos a sua obra-prima, que é a criação humana, sua imagem, a sua obra-prima, sua imagem, tampouco o amamos. Porque está diante de mim a semelhança de Deus. A imagem de Deus. A imagem de Deus está diante de mim. Então veja, eu estou olhando para alguém. Eu estou olhando para a imagem de Deus, criada, formada pelas próprias mãos do Criador. Da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se eu não consigo transmitir este amor para ele, para o meu próximo, tampouco eu posso fazê-lo. É a mesma coisa de eu dizer que eu amo meu pai e a minha mãe e odeio meus irmãos, que são os filhos deles, que são meus irmãos de sangue. Quer dizer, não vai haver coerência tanto na minha palavra quanto nas minhas atitudes. E quando há estas desavenças familiares, quem sofre? Os pais. Porque é óbvio que os pais querem que os seus filhos se deem bem. Quem sofre com Caim por causa da atitude de Caim? São os seus pais, Adão e Eva. Vamos lá no princípio.
Então, veja, este nós sermos especiais para Deus, como diz a lição, haja vista que fomos feitos sua imagem e sua semelhança, então deve despertar em mim, quando eu olho para o meu próximo, ao invés de ódio, rancor, ira, intriga, tá? Chegar ao ponto de Caim, eu tenho que olhar para ele e ver quem. Se ele é a imagem e a semelhança de alguém, eu tenho que ver quem nesta pessoa. Óbvio. Eu tenho que estar, como se eu estivesse olhando para Deus, para Cristo. E isto deve despertar em mim um sentimento totalmente diferente deste, que traz a ideia de que quem não ama não é de Deus. Quer dizer, tem que despertar em mim um amor. Porque quando eu faço, o Senhor Jesus Cristo diz, quando você fizer qualquer coisa para um destes meus pequeninos, veja, você estará fazendo para mim. É como Cristo está dizendo, você quer fazer alguma coisa? Alguém já assistiu aquele filme, O Quarto Sábio? O Quarto Sábio. É um filme interessantíssimo. Tá? É uma ideia de que havia os 3 reis magos, alguns conhecem assim, e houve um quarto, mas ele sempre chega atrasado. Mas ele está dentro do plano de Deus. E o fim da história, depois de muito, e ele também tem presentes para entregar para o menino. E ele guarda esses presentes. Tá? Alerta de spoiler, se você quiser assistir. E o final, ele chega, o Senhor Jesus Cristo já está crucificado, é o fim, o Senhor Jesus Cristo já... E ele começa a ter um infarto, ele começa a ter outro, porque, veja, são longos períodos, é um período de tempo considerável. Ele vem, é do nascimento até a crucificação e ressurreição. Então são cerca de 30 anos. E ele já tinha uma determinada idade. Veja que ele continuou, mas toda hora que ele chegava. E o Senhor, ele vai até ele, nesse momento. E ele chama ele de mestre, disse, mestre, eu tentei, eu quis. E eu até tinha alguns presentes. Assim como meus outros amigos, eu também tinha. Eu trouxe, as minhas mãos não estavam vazias. Eu não ia chegar diante do Senhor com as mãos vazias, mas... E ele diz isto para ele, quando você fez para todas aquelas pessoas, você fez para mim. É aquela música do Zé, não sei se vocês já ouviram, uma música muito antiga, né, do Zezinho. E a oração do Zezinho era sempre esta. Não me lembro se é ao Seu Pires. Eu acho que é ao Seu Pires. Não. Esqueci o nome. E a oração do Zezinho era esta. Aqui está Zezinho. Senhor Jesus, aqui está o Zezinho. E era essa oração. Mas num determinado momento, o Zezinho começa a faltar nos cultos. Começa a não ir mais. E vão ver o que está acontecendo. O Zezinho está muito enfermo. Zezinho está próximo da morte. E quando ele não pôde mais dizer, Senhor Jesus, aqui está o Zezinho, esta oração ela se inverte. Zezinho, aqui está Jesus Cristo. Eu estou aqui do seu lado. Então, veja, quando nós olhamos para o nosso próximo, nós precisamos ver Cristo na pessoa. E quando nós vemos, qual será a nossa ação? Quais serão as nossas atuações? Elas serão as melhores possíveis. Melhores possíveis. É o que acontece no ponto de número 2.2. Ele nos amou, mesmo sendo nossos inimigos. É outra ideia relevante à questão do amor. Quer dizer, amar quem eu amo ou quem me ama é muito fácil. É muito fácil. O difícil é o oposto. É amar aquele que me odeia, que me persegue, que me quer mal. Veja, a ideia humana seria eu desejar para ele a mesma coisa que ele deseja para mim. Mas, como amar é justamente o oposto, eu vou desejar a ele e procurar fazer com que a vida dele seja tão boa quanto a minha, ou até melhor. E a minha oração será
que Deus abençoe sua vida? Independente. Mas eu vou orar por alguém que quer o meu mal? Vou. Tá? Porque mesmo que ele não chegue ao conhecimento da graça, eu fiz a minha parte como uma pessoa que ama o seu próximo. Independente. Mas esse amor também não pode ser fingido, só para falar que ama. Só para que os outros vejam. Não, eu preciso realmente desejar o melhor e o bom e o bem para o meu próximo. Tá? Independente. Ele amou mesmo sendo inimigos. Aqui no caso, obviamente, estamos falando de nós. O Senhor nos amou, nós éramos seus inimigos. Qual seria a atuação, humanamente falando, de Deus em relação a nós? No mínimo, nos deixar de lado. No máximo, nos dar o que nós merecíamos. Porque o salário do pecado é a morte. Mas a graça e a misericórdia entra nos dando o quê? Um dom maravilhoso, um presente, que é a vida eterna, em Cristo Jesus. Porque, veja, ele nos amou primeiro, antes de nós o amarmos. E quantos anos não levaram para que nós entendêssemos este amor? Quanto tempo levou para que quando ele nos chamou, nós aceitamos este chamado? Quanto tempo não levou? Quantas vezes nós não o afrontamos, nós não o entristecemos? Quantas vezes nós o provocamos de uma maneira que, mas ao invés dele nos dar aquilo que nós merecíamos, ele nos deu aquilo que nós não merecíamos. Esta é a graça. E a misericórdia, porque na graça é o favor imerecido. Quer dizer, eu ganho o que eu não mereço. E a misericórdia, eu não ganho o que mereço, que é o salário do pecado. Mas Deus é misericordioso, de cardia, de coração. O coração de Deus dói ao ver o pecador, o seu destino, o seu caminho, e ele distribui amor. Em vez dele piorar, complicar a situação, não. Ele oferece a sua misericórdia. Ele diz, eu não vou te dar o que você merece. Pelo contrário, eu vou te agraciar com o que você não merece. Eu vou te dar o que você não merece. E é isso que nós precisamos pensar. Porque o Senhor, veja, o padrão do amor de Deus deve ser o nosso alvo ao alcançar. Difícil? Impossível? Não, mas difícil. É por isso que nós precisamos buscar a Deus em oração e exercitarmos o amor, exercitarmos a empatia, o altruísmo, tá bem? Para quê? Para que nós consigamos, de várias maneiras, manifestarmos o nosso amor pela pessoa, o nosso amor pela este relacionamento interpessoal. Tá bem? O nosso amor não deve fazer acepção de pessoas. Tá? Quer dizer, veja, eu não posso escolher quem eu amo. Seja o que for a escolha, quais os parâmetros que for, não devem existir. O bom samaritano, veja, não teve preconceito cultural, religioso e social. Nós também não. Seja preconceito étnico, seja preconceito religioso, que é o que nós temos mais hoje em voga, né? Seja barreiras ideológicas. Não, nós não podemos olhar. A minha mãe sempre dizia, faça o bem sem olhar a quem. Sem olhar a quem. Então, veja, existem barreiras hoje que impedem. Pelo contrário, está criando um rebuliço. Veja que a sociedade está numa ebulição, numa fervura muito alta por causa dos pensamentos ideológicos, por causa das expressões destes apartheids modernos. Vão se separando e criando estas rusgas entre estes, vamos chamar de partidos, estes grupos. Tá? Alguns se intitulam minorias, outros se intitulam isso, outros se intitulam aquilo, e eles vão criando estas, mas fomentando também ira. E se tem cristão colocado nestas ideologias, nestas políticas, ele não tem. Quem não ama não é de Deus. Porque você está criando, fazendo com que o outro odeie a imagem e semelhança de Deus. Talvez até você seja um cristão engajado nestas ideologias.
Então nós precisamos tomar cuidado. Em contrapartida, do nosso lado, essas ideologias, estas fábulas, estes pensamentos, não podem criar em nós barreiras a ponto de nós não expressarmos o nosso amor, seja qual for a minoria, seja qual for a pessoa. Não podemos deixar que isto afete o nosso amor. Então devemos amar a todas as pessoas, sejam amigas, sejam inimigas, sejam iguais a nós, sejam diferentes de nós. Pensem iguais a nós, pensem diferentes de nós. Não pode ser um ponto de guerra. O simples pensar diferente um do outro não pode, mas estas ideologias estão criando isto. A tal ponto de nós vermos atitudes desumanas, animalescas acontecendo e festas mais animalescas ainda. Um contentamento diabólico quando estas ideias, estes pronunciamentos, eles tomam forma diante de nós. Então nós precisamos tomar cuidado. Porque, veja, Cristo nos amou e nós éramos seus inimigos. Ele poderia muito bem ter dado o que nós merecíamos, mas não. Ele continua nos amando. Por quê? Porque amar é ser empático e altruísta. Como nós já dissemos. Então, o que é empatia? É a atitude de se colocar no lugar do outro. Não, mas não somente isto. É conseguir sentir a dor, sabe? É conseguir sentir a dor do semelhante. E não somente isso, mas como se fosse minha dor. Então, eu me coloco na situação da pessoa como se aquilo estivesse acontecendo comigo. E como eu aprendi a amar, como eu amo a mim mesmo, o que eu vou fazer? Foi a lição passada? Eu vou transmitir todo este amor para esta pessoa, dentro da empatia, tá? Que é diferente, apesar de ser bonitinho, simpatia. Você simpatiza com alguém. E que é totalmente o contrário ao ser antipático. Você antipatiza com alguém. Não vou com a cara, não gosto, isso, aquilo, bibipi, papapá. Veja, a empatia, ela traz o relacionamento da simpatia muito mais próximo. Estreita mais. Por quê? Eu não sou só simpático à sua situação, eu me coloco no seu lugar e tomo essa situação como se fosse comigo. Lembra da ideia do que é amar? Não é somente querer o bem. É também não querer o mal que eu não quero para mim, não desejar para o outro. Então nós vamos ligando as ideias e nós vamos vendo que a empatia, ela traz o sentimento da simpatia. Eu sou simpático à sua situação, quer dizer, eu vejo a sua situação, eu até me comovo, mas a empatia faz com que eu me coloque no lugar do outro. Este relacionamento, ele aproxima a relação. Ele aproxima esta relação, tá bem? Então, quem é empático consegue sentir a dor do semelhante como se fosse sua. Veja, e também, a partir do momento em que eu olho a situação, que eu vejo, que eu entendo a situação, que eu me coloco na situação, o que acontece? A minha visão, o meu modo de pensar, o meu modo de ver o meu semelhante, ele também é mudado. Veja, há esta mudança na minha visão, na minha perspectiva. Talvez eu olhasse a pessoa de uma maneira mais fria, mas agora não. Agora eu consigo entender. Talvez eu olhasse a pessoa com uma visão crítica. Tá? Não a questão de crítica construtiva, mas uma crítica, sabe, destrutiva, separatista. Algo muda em nós quando nós temos esta empatia, quando eu começo a pensar, me colocar e sentir a dor da pessoa como se fosse minha, seus medos, suas aflições, suas necessidades. E o que ela acontece? Muda a nossa visão em relação ao outro, passando a enxergá-los na intimidade, como indivíduos reais que são. Então, veja, até a minha forma de ver o outro, ela vai mudar. Ela vai mudar. E eu preciso me apegar a isso. Tá?
Eu preciso buscar este amor para que mude também, a minha visão, o meu entendimento do meu próximo. Aquilo que eu vejo, como eu analiso, veja, os preconceitos que eu tenho, eles serão totalmente mudados. Por quê? Porque eu sei agora por que a pessoa está agindo desta forma, por que ela está agindo, por que ela está se comportando, por que ela se comporta desta forma. Eu entendi. E isto fez mudar a minha visão. E o que acontece quando muda a nossa visão? Cria entre nós um relacionamento de amizade, de proximidade, de amor, de consideração ao meu próximo. Tá bem? Então nós falamos sobre empatia. Agora o ponto 2, e isto vai fazer com que, veja, quando acontece essa mudança, as minhas atitudes serão altruístas. O altruísmo tem a ver com a atitude, com o que eu vou fazer com aquela situação. Veja, já que o altruísmo é uma situação desinteressada, uma ação, ou o que quer que seja, mas não há nenhum interesse por trás do que eu estou fazendo, ou pela frente, ou pelos lados, ou por cima, ou por baixo, sei lá, não há nenhum tipo. Então, veja, a minha ação será altruísta. E o que vai ser primeiro? Eu me adaptar às necessidades dos outros. Nós vemos hoje, né, principalmente nas obras públicas, nós vemos as adaptações. Por quê? Porque o meu próximo tem uma determinada necessidade física, tá? Tem uma determinada limitação física, seja de movimentos, seja visual, seja... Então, foi adaptando as coisas para estas necessidades, o que é uma atitude altruísta. Tá? Então, é só para nós termos uma ideia. Então, você tem rampas de acesso, você tem rampas nos ônibus, você tem no calçamento, não na pavimentação, na calçada, você tem alguns elementos que conduzem a pessoa que tem limitações visuais ao pisar sobre aqueles elementos, aqueles pisos, ele entende a direção que ele deve tomar, o que vai acontecer, quais serão os seus próximos passos, mesmo sem ver. Então, veja, o altruísmo é adaptar-se às necessidades dos outros. Agora, esta adaptação sai meramente do campo público, mas vem para a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso falar, o nosso comportamento com as pessoas. Não é que nós vamos mudar a questão do que nós somos como cristãos, mas nós vamos entender, e o apóstolo Paulo, ele ora, se não me engano, aos Colossenses, na carta que ele chama, ele ora assim: orem por mim para que Deus me dê a palavra temperada com sal, para que eu possa responder. Veja, para que a minha resposta seja temperada. Para que o Senhor me dê esta graça de eu entender e não responder de qualquer maneira a quem pedir razão da minha fé. Veja, eu talvez não vá praticar as mesmas atitudes, ter o mesmo comportamento, cometer, porque, obviamente, eu sou cristão, mas a minha forma cristã de tratar será totalmente diferente. Eu vou ter a palavra, o comportamento temperado com sal, como disse o apóstolo Paulo. Então, eu vou saber responder a qualquer situação. Ainda que seja desesperadora, eu vou conseguir responder com o quê? Com amor. Com amor. Eu não vou pré-julgar. Eu não vou adaptar a minha resposta àquilo que se apresenta diante de mim. Não, eu não estou fazendo por causa eu estou fazendo por causa da pessoa. É totalmente diferente. Quando eu não me movimento por questões, mas eu me movimento, eu faço pelo ser humano, pelo meu próximo. Então eu não vou olhar para a sua situação.
Eu vou me colocar no seu lugar, eu vou entender a situação e vou agir, expressando o meu amor ao próximo. Ainda que eu não concorde com muita coisa, ainda que talvez eu até nem aceite muitas coisas. Mas, veja, eu estou fazendo pela pessoa. Eu não estou olhando para as suas atitudes, para a sua ação. Eu quero entender e ajudar. Tá? E mudar a situação. Porque mudar pessoas é só Deus que faz. E muitas vezes nós queremos mudar as pessoas e não dá. Por mais cristão que seja cristã que seja a nossa vontade, não dá. Porque somente o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Nós não conseguimos sequer mudar um fio de cabelo, a cor de um fio de cabelo da nossa cabeça. Se eu pudesse, se eu tivesse, eu queria que ele ficasse da cor da barba. Eu não ia mudar a barba para voltar a ser preta. Não, eu colocaria o cabelo branco. Mas eu não posso. Não posso mexer um côvado na minha estatura. Que se dirá mudar uma pessoa. Veja, mas isto não pode impedir a minha ação de transmitir amor, de melhorar a situação, de querer o que eu tenho de melhor que ela tenha, e o que eu não quero para mim, eu não desejar para ela, que é a definição de amor. Tá bem? Então, veja, nós estamos falando de altruísmo. Faz-nos sensíveis para entender as necessidades e procurar satisfazê-las. Não visa nenhum retorno em benefício próprio. É o que nós fazemos. É o que nós estamos falando. É o que minha mãe me dizia. Faça o bem sem olhar a quem. Quer dizer, é aquele negócio. Se eu não vi para quem eu fiz, como é que eu vou esperar algum retorno? Se eu não estava olhando, se eu não estava figuradamente falando. Tá bem? Então, nós temos dois exemplos na lição de empatia e do contrário de empatia. Nós temos José e Jonas. Por quê? Veja, como visto, a empatia é a atitude de compreender o outro e com isso surge o ato de ajudar o próximo nas suas necessidades, exercendo o altruísmo. José, obviamente, na cadeia, ele interpreta os sonhos, tanto do copeiro quanto do padeiro, mesmo que um pereça por causa do seu sonho. Mas José não deixa de fazer. José não deixa de fazê-lo. Tanto é que ele continua preso, os outros dois saem. Tá? Ele poderia fazer um escarcéu, mandar chamar alguém, dizer, não, olha, eles foram lá falar porque eu falei para eles. Porque meu Deus me revelou. Ele simplesmente espera. Diferente de Jonas, que a primeira atitude, ao saber que ele iria aos ninivitas, que futuramente seria uma vara de subjugar Israel, de correção para Israel, primeira coisa que ele faz, ele tenta fugir. Ele desce até o porto de Jope. E ao invés de ir para Nínive, ele pega um sentido totalmente contrário. Mas não era isto que Deus queria. Então Deus cria toda uma situação para que ele volte para Nínive. Caminha 3 dias até Nínive. Lá ele tem outros desgostos. Primeiro, ele não queria ir porque ele sabia que Deus é misericordioso e gracioso. E os ninivitas iriam, se ele se arrependesse, Deus iria protegê-los, iria guardá-los. Porque a mensagem é, mais 40 dias e Nínive será subvertida. Haveria destruição, e ele não queria, ele queria isso, ele não queria o oposto, mas ele sabia que Deus poderia fazer o oposto. Se o povo se arrepende, pronto, o povo se arrependeu, a começar pelo rei. E Deus simplesmente, não é que Deus se arrepende na questão como nós pensamos. O martelo continuou. Aliás, o machado continua à raiz da árvore. Aquilo que Deus havia dito para Nínive continuou valendo. Foi estacionado por causa do arrependimento. 1000 anos depois, Nínive é subvertido. 1000 anos depois. Veja, que enquanto houve o arrependimento. Tá? Mas vamos voltar à questão. Então Jonas fica irritado. E ele vai e senta lá no monte, esperando ainda que Nínive fosse destruída. E Deus vai ali, né? A sementinha, a aboboreira, ela cresce, ela dá folhas incríveis, grandes, que produzem sombras para Jonas. E Jonas fica felizão da vida.
felizão da vida, agora eu estou na boa. Vou assistir de camarote, na cobertura, entendeu? Não estou lá na arquibancada, eu estou no setor coberto, no setor VIP agora. Mas Deus vai lá e foi a borboleta, acabou a sombra, acabou a boa vida do profeta. E ele se irrita novamente, mas Deus está tentando ensiná-lo. E diz o que para ele? Veja, você se comove, você se irrita por algo que você nem plantou, você não fez nada, fui eu que fiz tudo. E você está todo irritado por causa disso, porque a borboleta morreu, e eu não seria Deus, e também me entristeceria e me alegraria em proteger aqueles que eu criei, porque toda a raça humana é feitura de Deus. Nós somos descendentes dos primeiros, de Adão e Eva, e todos nós, de maneira maravilhosa, somos formados no ventre da nossa mãe. Então, veja, Deus está dando uma lição de empatia para Jonas. Lição esta que para José já não precisa. Porque José aprendeu nós sabemos qual foi o caminho de José até chegar a ser o segundo homem do Egito. Estando abaixo somente, humanamente falando, do faraó. E na casa de faraó. O resto estava tudo sob controle de José. E José, ele é empático e altruísta. Ele está fazendo sem buscar nada em troca. Ele coloca o Egito no ponto mais alto do mundo naquele período. E a única coisa que ele diz ele pede para trazer o seu pai e os seus irmãos. Os mesmos irmãos que o jogaram dentro de uma cova e levaram uma vestimenta manchada de sangue para enganar o seu pai. E um deles disse, não vamos matar o nosso irmão, que loucura. Vamos vendê-lo então para os nômades, aí, para os viajantes. Mas nesse período nós vemos Deus trabalhando. E em nenhum momento nós vemos José reclamando, mas sempre se colocando no lugar do outro. Sempre tendo atitudes altruístas, desinteressadas. Mas Deus tem um propósito na vida, tanto de Jonas quanto de José. E são lições que nós precisamos aprender. Quais serão as nossas atitudes? Veja, José, numa situação totalmente desesperadora, ele é empático e é altruísta. A situação de Jonas é diferente, mas ele não se coloca, ele não se comove com a situação do outro. Ele senta e espera uma nação inteira ser destruída. Por causa do quê? Por causa de interesses pessoais. Por causa de interesses pessoais. Então nós precisamos aprender. Qual o exemplo? Veja. Qual o exemplo que nós vamos copiar? O de José ou o de Jonas? Qual dos dois? Ah, não, eu prefiro de José porque eu vou ser governador. Não é isso. Veja que José, ele chega a governador por causa da vontade de Deus, a bênção recalcada, sacudida, transbordante. Eu acabei de dizer que ele não tinha interesse nenhum, a não ser glorificar o seu Deus, a não ser que as suas atitudes demonstrem quem é este Deus, e Faraó vai reconhecer, não há outro Deus além do Deus de José. Veja, porque ele consegue transformar uma situação através de um sonho revelado desesperadora, que seria o fim. Poderíamos falar só do Egito, mas todo mundo dependia do Egito. Então seria o fim de tudo, mas Deus tem o seu plano redentor. Veja, ele coloca José coloca o Egito no topo, no ponto mais alto da história, naquele período, e salva todos os que estão ao redor. Mas José não quis nada em troca, não pediu nada em troca. Simplesmente foi acontecendo por quê? Porque era uma pessoa empática e altruísta, e amava o próximo, independente. Veja que vai chegar, alguns séculos depois, um rei que não conheceu José e nem respeitou a sua história. São 400 anos, lógico. Veja que José está aqui no princípio. Tá? Quando seu pai Jacó entra no Egito, ele vem com mais 70 pessoas, mas agora é uma nação formada, que assusta
E ao invés de retribuir, este faraó que não conhece José, ele prefere o quê? Perseguir, destruir, matar, impedir, colocar obstáculos, fazer o possível para que a vida dos hebreus dentro do Egito se tornasse insuportável. Veja que não é o retorno de uma pessoa, de uma nação, que recebeu, que só está naquela situação porque foi, vamos dizer assim, ajudada. Alguém se condoeu da sua situação e ajudou. E agora está bem, está dando coice. Está forte, está escoiciando, como diz, chutando o coxo, como a gente diz. Então chegou este faraó que não conhecia José. E ao invés de ser grato ao que José havia feito, não. Ele prefere, lógico, nós estamos dentro do plano de Deus. Tá bem? Então nós vemos tudo isto e temos esses exemplos para quê? Para exercermos o mesmo hábito, o mesmo costume de amar, que é o ponto 4. Amar com palavras, obviamente, né? E também, por quê? Amar com palavras. Porque tem pessoas que têm uma língua ferina. Seus pensamentos são malignos. Obviamente, a boca fala do que o coração está cheio. Então, são palavras ferinas. São palavras não de bênçãos, mas de maldições. Não são palavras para alegrar, são palavras para entristecer, para derrubar. São palavras vingativas, venenosas. E nós precisamos amar com palavras. Porque o inverso, como eu acabei de dizer, vai causar destruição. E isto não é próprio de quem ama. Quem ama não quer destruição. Pelo contrário, quer crescimento, quer produção, quer coisas boas. Tá bem? No ponto de número 4.2, veja, 4.1, amar com palavras. Mas também amar com condutas, quer dizer, com ações. Além das palavras, é preciso que o amor seja posto em prática. É o que Tiago diz. Me mostre a sua fé. Sem suas obras, eu te mostro a minha fé com as minhas obras. Quer dizer, veja, quando Tiago fala sobre fé, ele fala de uma fé prática, que ele exerce, que ele pratica, que ele põe em prática. Aqui o amor tem a mesma ideia. Então, o amor sem a prática do amor, só nas palavras, não tem validade. Quando nós olhamos, se eu não me engano, em 1 Coríntios capítulo 13, sobre o amor, nós vamos ver que Paulo cita várias, ainda que eu falasse como os anjos, ainda que, ele põe uma série de ainda. Mas sem amor, eu nada seria. Eu seria como um sino que tine, uma lata vazia jogada numa escadaria aí com 200 degraus. Ela vai fazer um barulho, vai causar um estrondo gigantesco, mas vazio. Vazio. Tá? Mas o sino, veja, o sino, apesar de ser oco, ele tem os seus tons. A lata não. É só barulho mesmo. E assim é a nossa vida. Veja, se nós não agimos, se nós não somos proativos, e se nós não ajudamos com aquilo que temos, veja, não é só palavras, mas agora vamos ajudar com o que temos, que nós estamos falando desde o princípio, quer dizer, não é amor. Porque não me leva ao desprendimento, ao desprendimento. E eu preciso, veja, logicamente que eu não serei um esbanjador. Eu vou cuidar primeiro da minha casa, primeiro Deus, vou devolver. Segundo, minha casa. Terceiro, os domésticos da fé. E também o meu próximo, quer dizer, todo aquele que necessita. Mas se há em mim um pensamento de posse, de domínio, agora estou falando daquilo que nós possuímos, do que nós temos, independente do que seja, aquilo é meu, mas não para servir a Deus, eu não amo. Veja, quem não ama, como é que nós dizemos aqui? Quem não ama não é de Deus. Veja que esse sentimento ele vai fazer com que eu me desprenda. Não seja um esbanjador, mas, veja, eu vou administrar aquilo que eu tenho. Para quê? Para que várias áreas sejam alcançadas. Mas, irmão, eu tenho tão pouco.
Veja, um pouco que bem administrado vai sobrar, porque está sendo administrado sob os cuidados de Deus, sob a visão de Deus, e Deus não vai deixar faltar nem o azeite na botija, nem a farinha na panela, não vai faltar. Lembrei de um hino gostoso de ouvir, né? Deus não vai, Deus não vai deixar faltar azeite na botija, a farinha na panela, ainda que nós nos desesperemos com a situação mundial. Mas o nosso Deus não está cativo à situação mundial. Pelo contrário, a situação mundial responde a Ele. E operando Ele, quem impedirá? Então, eu não preciso ter medo, porque não vai faltar. A viúva fez para o profeta. A viúva ouviu o profeta, vendeu tudo, pagou as dívidas, disse, não vai, minhas dívidas são muitas, não vai sobrar. Sobrou. E ela viveu do resto. Por quê? Porque ela agiu segundo a sua conduta, eles agiram segundo a vontade, a determinação, a ordem de Deus. Então, eles estão debaixo do cuidado de Deus. E Deus nos abençoará abundantemente quando compartilharmos o amor traduzido em condutas objetivas. Tá? Quer dizer, a nossa conduta tem um alvo. Qual é o alvo na lição? É o meu próximo, independente de quem ele seja. E isto, veja, Deus abençoará abundantemente. Isso aqui nós não estamos acreditando em teologia de prosperidade, nós não estamos determinando o que Deus faz. Não, é simplesmente a sua justiça. Recalcada, sacudida e transbordante. É a justiça de Deus trabalhando. Deus não vai deixar faltar. E nós podemos agir. Tá bem? Mas também, veja, nós devemos amar com palavra, conduta e com sentimentos. Tá? E os sentimentos, nós sabemos que a sede de todos os sentimentos é o quê? É a mente. Tá? Então, nossas emoções, os nossos comportamentos, o campo de batalha mais decisivo é a nossa mente. É aqui que vai haver aquela luta entre a carne e o espírito, entre a vontade de Deus e a nossa, entre amar ou odiar. Reter ou doar, é aqui que está na sede dos nossos sentimentos. E nós precisamos aprender a dar a vitória. Nós vamos fazer vitorioso aquele sentimento que mais nos agrada. Se nós formos altruístas e empáticos e amarmos como Deus amou, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer da mesma maneira. O contrário também é válido. Quem é que vai ser vitorioso? O ódio, o rancor, a amargura, tá bem? E o sentimento de posse daquilo tudo que o Senhor nos presenteou. E nós não vamos fazer. Então, veja, os sentimentos. Por isso é indispensável monitorar e ajustar nossos pensamentos à palavra de Deus, para que assim possamos exercer o amor cristão. Foi o que eu acabei de dizer. Aquela mulher, ela agiu conforme o quê? Conforme a palavra. Mas a palavra não estava escrita, mas a palavra de Deus foi falada pelo profeta. Faça isso. Ela obedeceu à palavra de Deus. Deus colocou as palavras na boca do profeta e ela obedeceu. Tá bem? Quer dizer, não houve perda, não houve prejuízo. Por quê? Porque o pensamento estão ajustados à palavra. E quando nós assim também fazemos, quando os nossos pensamentos eles estão ajustados à palavra, à vontade de Deus, o Senhor nosso Deus ele vai agir também em nosso favor. E nós agimos com sentimentos, tá? Com sentimentos altruístas, empáticos, sentimentos de amor e não sentimentos de egoísmo. Amém? Então, que o nosso amor ao próximo ele seja genuíno, porque é um mandamento que vos ameis uns aos outros. Mas o amor genuíno, o amor empático, o amor altruísta. Amém? E que Deus nos abençoe. E façamos de tudo para que o nosso próximo esteja tão bem quanto nós e tão longe do mal quanto nós desejamos estar também. Amém? Que Deus nos abençoe, a paz do Senhor e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir.